Queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui em Jerusalém e eu queria agora trazer para você um pouquinho do histórico dessa cidade maravilhosa, desta cidade santa, que tem tanto a ver com a nossa fé, com o cristianismo, com a história de Cristo e tantas outras coisas. Eu quero trazer para você um histórico bem rápido sobre a cidade de Jerusalém, enquanto você poderá ver ao fundo algumas imagens da cidade antiga e também da cidade nova. A geografia de Jerusalém, nós temos aqui que ela está situada na extremidade de um planalto e a oeste do Mar Morto, a cerca de 50 quilômetros do Mar Mediterrâneo. A cidade situa-se num altiplano a 785 metros acima do nível do mar, rodeada por vales. Os que se encontram a norte são menos pronunciados do que os restantes. As suas colinas são todas de calcário. O clima de Jerusalém é seco e quente, com pluviosidade e temperatura mais amenas no inverno. As temperaturas médias oscilam entre 24 graus Celsius em agosto e os 10 graus em janeiro. Eu quero falar um pouquinho para você sobre a cidade antiga que você está vendo ali agora, algumas cenas. É interessante você saber alguns dados pitorescos dessa cidade antiga. A chamada cidade antiga é uma área em forma retangular, rodeada por uma muralha, mandada construir em 1538 pelo sultão otomano Solimão, o Magnífico. 8 portões permitem o acesso à cidade antiga. Ela é o centro histórico de Jerusalém e nela se concentram os principais locais sagrados. Está dividida em 4 partes: a judaica, a cristã, a armênia e a muçulmana. A cidade antiga e as suas muralhas foram nomeadas pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade em 1981. O bairro cristão ocupa a parte noroeste da cidade antiga. Inclui o Portão Novo, partilhando o Portão de Jafa com o bairro armênio, que se encontra no sudoeste, e o Portão de Damasco com o bairro muçulmano. Nessa área passa também a Via Dolorosa, o caminho percorrido por Jesus Cristo com a cruz antes de ser crucificado. O bairro muçulmano situa-se a nordeste e inclui o Portão de Herodes, o Portão dos Leões ou o Portão de São Estevão e o Portão Dourado. Esse Portão Dourado é exatamente aquele que você pode ver ao fundo, por onde Jesus Cristo entrou, aclamado na cidade antiga. Você pode ver também, lá ao fundo, na cidade antiga, a Mesquita Dourada. Nesse lugar é onde se situava o Templo de Jerusalém, do qual nós vamos falar dentro de alguns segundos. Vamos falar um pouquinho da cidade nova, atual Jerusalém. Atualmente, Jerusalém é um município aqui de Israel e também é sua capital, sede do governo, embora isso não seja reconhecido por alguns países. A cidade é governada por um conselho municipal composto por 31 membros eleitos a cada 4 anos. O presidente da Câmara, prefeito da cidade, é elegido por voto direto do povo. O Ministério para os Assuntos Religiosos israelita tem responsabilidade pelos locais sagrados da cidade, embora cada comunidade religiosa deva zelar pela conservação dos seus edifícios. Jerusalém é uma cidade heterogênea, onde estão representados grupos de vasta diversidade religiosa, nacional e socioeconômica. A sua população é de mais de 750 mil habitantes, a maioria dos quais são judeus. Cada comunidade da cidade habita em zonas residenciais próprias. Entre os judeus existem zonas habitadas por ultra-ortodoxos, conservadores e seculares. Nos bairros ultra-ortodoxos não é permitida a entrada de carros durante o Shabat. A população muçulmana, que na sua maioria é árabe, é a mais homogênea da cidade, enquanto que a minoria cristã divide-se numa série de denominações muçulmanas, são na sua maioria sunitas. A economia de Jerusalém. Movidas pelo desejo de manter o caráter tradicional da cidade, as autoridades não encorajaram o desenvolvimento de indústrias pesadas aqui em Jerusalém. Existem em Jerusalém, sim, algumas pequenas indústrias relacionadas com a indústria química, a farmacêutica, a indústria de material elétrico e eletrônico e de processamento de alimentos. Existem também algumas indústrias no ramo mobiliário, têxtil e de papel.
O setor terciário relacionado com os serviços públicos e com a administração do governo israelita dá emprego à maior parte da população, ou seja, a maior parte dos habitantes de Jerusalém são funcionários públicos. Seria interessante falar um pouquinho da cultura e educação da atual Jerusalém. Existem na cidade inúmeros museus, como o Museu de Israel, fundado em 1965. Temos também o Museu Rockefeller, fundado em 1938. O Museu Yad Vashem, que é dedicado à memória dos judeus mortos durante o Holocausto, também conhecido por Museu do Holocausto, entre tantas outras coisas que completam a cultura e a educação desta cidade. Eu quero falar um pouquinho para você, enquanto você vê as imagens, para terminar esse breve histórico de Jerusalém, falar um pouquinho só sobre o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é, na realidade, um nome dado ao principal centro de culto de religião do antigo povo de Israel, onde se realizavam as diversas ofertas e os sacrifícios conhecidos como o Korbanot. O Templo de Jerusalém situava-se no Monte Moriá, que exatamente onde nós temos agora ali a Mesquita Dourada. O Templo de Jerusalém ele foi o sucessor daquilo que foi construído por Moisés nesse lugar. Ou seja, o tabernáculo. Dentro de uma revelação divina para Moisés, foi construído o tabernáculo. E esse Templo de Jerusalém foi construído no mesmo lugar. De acordo com a tradição judaico-cristã, o primeiro templo foi iniciado a sua construção no 3º ano do reinado de Salomão e concluído 7 anos depois. Esse templo foi saqueado várias vezes e acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor II em 587 a.C. Aí veio o segundo templo. Já o segundo templo foi construído durante a denominação persa, no mesmo local onde estava o primeiro. Sofreu modificações profundas feitas e realizadas pelo rei Herodes. Acabaria também por ser destruído no ano 70 d.C. Desta vez, a sua destruição foi feita por legiões romanas, comandada pelo general Tito. Deste templo, existe atualmente somente aquilo que nós conhecemos por Muro das Lamentações, ou seja, um pequeno pedaço do muro antigo que sobra hoje onde os judeus vêm cultuar e vêm buscar a sua fé no local chamado Muro das Lamentações, que nós vimos e estaremos vendo aqui nesse trabalho. Queridos, é importante notarmos que tudo que você viu aqui, a gente fez de uma forma muito rápida, muito sucinta, porém é importante que você saiba pelo menos algumas coisas, alguns fatores pitorescos da antiga e da nova cidade de Jerusalém. Porque essa cidade, na realidade, ela é o marco do cristianismo. Aqui nesse local a igreja cristã começou. E aqui nesse local nós sabemos que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. Então, que você possa se deleitar com os fatos pitorescos que nós pudermos mostrar, mesmo que resumidos, mas que você possa conhecer e entender um pouquinho mais dessa linda cidade chamada Jerusalém.